Boa noite, gente. Tem alguém aí? Boa noite, pessoal. Olha nós de novo aqui. Sejam bem-vindos. Oi, Regina, boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai ter hoje o Padre Jefferson, que vai falar sobre o Evangelho segundo São Mateus. Vamos entrando. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Boa noite, Marcela. Boa noite, Ana, Beth, Fátima, Giovânia. Oi, Devair, boa noite. Oi, Pri, quanto tempo, Pri? Boa noite, Ângela, Valdira. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, se cuidando. Beth, Beto, Nilson, Decolores. E Decolores, hein? Decolores não sai da nossa cabeça, né? Oi, Cris. Boa noite, Maze. Falei certo? Boa noite, gente. Estão cansados já de escutar minha voz? Então, mas daqui a pouquinho eu vou sair daqui. Daqui a pouquinho a gente vai cantar uma música. A gente vai cantar assim, porque vocês vão cantar também. Só a gente não vai escutar todo mundo cantando, mas eu tenho certeza que vocês vão cantar. Eu já vou até colocar nosso cantor na live já. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcinha. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Em vez do pessoal ficar escutando eu falando boa noite, boa noite, boa noite, a gente podia relembrar um pedacinho lá do nosso cursilho. Não seria legal, Diego? Ah, com certeza, né? É um momento bem marcante, né? É. Verdade. Então, fica à vontade aí. Boa noite, pessoal. Eu vou sair. Agora o Diego vai ficar com vocês aí, tá? Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Regina. A Yasmin apareceu aí também. Oi, Yasmin. Saudade do Pedrão, hein? Faz tempo que a gente não se reúne, hein? Saudade de vocês. E a Marcinha me jogou numa fria, porque eu não sou muito de falar, né? Meu negócio é cantar, mas vão falando aí, pessoal. Como que vocês estão? Ó, a Maria Fernanda também, mais uma integrante do Pedrão. Pedrão representando aqui, hein? A Neuza. Boa noite, Neuza. Boa noite, Silvia. O pessoal tá representando. Cada vez mais gente nas lives, hein, pessoal? Legal. Bacana. Então, eu preparei duas músicas aqui para vocês. Segundo a Marcinha, vocês vão relembrar bastante do movimento. Essa primeira música que eu vou cantar, que vocês cantam muito, né? Então, vamos lá. Acho que já dá para cantar, né? Já tem bastante gente já. Olha lá, Giovânia, boa noite. Marcos deve estar aí também, né? Mais um representante do Pedrão aí. Vamos lá. Fica sempre um pouco de perfume
das mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá podendo contribuir um pouquinho para nossa live ficar um pouquinho mais animada, né? A gente relembrar nosso movimento. E agora eu vou cantar uma outra, né? Que também é um hino, né? Da Igreja Católica, né? Vamos lá. Que chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bom, é isso aí, pessoal. As duas músicas que eu preparei para vocês. E acho que já entrou bastante gente, né? Eu já vou chamar o Padre Jefferson para dar a nossa mensagem de hoje, né? Oi, Diego, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você. Eu só voltei aqui porque eu esqueci de dar um recado. Aliás, eu só entrei Imagina. hoje para dar esse recado e eu estava esquecendo, né? A Silvinha só pediu para avisar, pessoal, para que todas as cidades informar a quantidade de frango vendida até sexta-feira, dia 10, tá, pessoal? Só um recadinho rápido aí. E agora eu e o Diego sai e a gente, com muita alegria, vai convidar o Padre Jefferson para fazer nossa mensagem de hoje. Tchau, agora tchau. Tchau, gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Diego. Boa noite, irmãos e irmãs cursilistas. Quero saudar e acolher a todos, muito especialmente os irmãos e irmãs cursilistas aqui das nossas paróquias de Gabriel Monteiro e de Piacatu. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhes agradecer pelo convite a mim dirigido para que eu ministrasse esta aula da Escola Vivencial online, e eu espero poder contribuir com o conteúdo que eu vou transmitir para que no coração de vocês aumente sempre, sempre mais o desejo pelo conhecimento e o amor pela santa palavra de Deus, que vai se transformar em vivência muito real, muito concreta no dia a dia da vida, não é? O próprio nome desta atividade do movimento do Cursilho já nos tem algo muito precioso a ensinar, não é? Nós não estamos aqui simplesmente para aprender. Estamos aqui para aprender, não é para conhecer melhor a fé que professamos, com o intuito de viver o mistério da fé no nosso dia a dia, a fim de que, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, se manifeste no mundo a fé que nós professamos, o Deus que nós adoramos e seguimos, que manifestou o seu mistério em toda a sua luz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, eu gostaria de iniciar este nosso bate-papo a respeito do Evangelho segundo São Mateus, citando um texto breve que nós encontramos em um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, chamado Dei Verbum. Não é? Este texto se encontra precisamente no versículo, aliás, no número 21 da Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Ecumênico Vaticano II. E o texto diz o seguinte: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer da mesa do corpo de Cristo. Não é? A Igreja jamais
deixou de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, que é o Cristo, quer da mesa da palavra de Deus, quer da mesa do corpo e do sangue de Jesus. Muito bem. E por que eu iniciei este nosso bate-papo trazendo este parágrafo tão inspirado e tão belo da Constituição Dogmática Dei Verbum? Né? Porque, em virtude da suspensão da celebração pública da Santa Missa, em virtude da pandemia que todos nós estamos vivenciando, em virtude da suspensão da celebração pública da Santa Missa, a maioria dos fiéis se encontra privada de receber a Eucaristia. E é justamente da leitura e da meditação da Bíblia, na qual nós encontramos a Santa Palavra de Deus, que a maioria dos fiéis católicos neste tempo estão extraindo o alimento que nutre e que fortalece a vida espiritual. Vejam que coisa bonita, não é? A igreja ensina que o Cristo, pão da vida, nos alimenta não somente por meio do seu corpo e do seu sangue, que nós recebemos na Santa Missa, mas ele nos alimenta também por meio da sua santa palavra. E neste tempo de pandemia, não é, em que a maioria dos fiéis estão participando da Santa Missa online, a leitura e a meditação da Santa Palavra de Deus estão sendo justamente este meio pelo qual a vida espiritual, a comunhão com Deus, está sendo alimentada e fortalecida. E é justamente por isso que eu decidi falar com vocês nesta noite a respeito do Evangelho segundo São Mateus. Por que, padre, o senhor escolheu justamente este livro da Bíblia? Não é? São tantos livros do Antigo, do Novo Testamento, porque dentre os 73 livros, o senhor escolheu falar justamente a respeito disso, a respeito deste livro. E a resposta é muito simples, a resposta não é muito clara. Porque nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo São Mateus ao longo deste ano litúrgico na Santa Missa Dominical. E não somente na Santa Missa Dominical. Neste tempo, pelo menos ao longo de todo este mês de julho, também na Santa Missa ferial ou dos dias de semana, nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo São Mateus. Não é? Hoje, precisamente, meditamos um trecho do capítulo 9, em que Jesus cura o homem mudo, não é? E depois ele se compadece das pessoas que se encontravam ali, seguindo-o, escutando-o, não é? E o evangelista transmite aquela palavra maravilhosa da compaixão de Jesus, a partir da qual, não é, ele pede que nós oremos para que o Pai envie operários à sua messe e assim a messe não pereça por falta de operários. Então, eu decidi falar nesta noite com vocês sobre o Evangelho segundo São Mateus, para que, não é, tendo um conhecimento um pouco maior, um pouco melhor a respeito deste Evangelho, não é, a leitura e a meditação deste Evangelho possa
possa produzir, não é, no coração e na vida das pessoas frutos de santidade. Porque existe um perigo muito grande, não é? E também conosco, os sacerdotes, né, que vivemos de estudar, de ler, de estudar, de meditar, de orar a palavra de Deus, não é? Existe um perigo muito grande de nós, como que nos blindarmos em relação aos apelos que a palavra de Deus nos faz, não é? De ouvirmos com os ouvidos, lermos com os olhos, até proclamarmos com a boca, mas não permitirmos que esta palavra, que ela, sobretudo, nos faça tomar conhecimento, um conhecimento mais real a respeito de quem nós somos, a respeito das realidades em nós que precisam de mudança, de conversão, e assim a palavra de Deus ser justamente esta realidade que vai nos impelir à mudança de vida. Né? Então, não é? Às vezes nós até brincamos que as pessoas vêm à missa e daí quando chegam na porta da igreja, quando são questionadas, qual foi o evangelho proclamado hoje? Já não se lembram mais, não é? Porque justamente ouvem com os ouvidos, veem com os olhos, mas não permitem que esta mesma palavra desça até o coração, ressoe, não é? Dentro, para consolar, para admoestar, para corrigir, para iluminar o caminho e assim ser de fato aquilo que a palavra de Deus tem de ser para nós, este alimento puro e maravilhoso para a nossa vida espiritual. Muito bem. Evangelho. O que significa esta palavra? Não é? Todos nós bem sabemos, mas é sempre importante, não é, nós recordarmos. A palavra evangelho é uma palavra de origem grega que significa precisamente boa notícia. A palavra evangelho, ela é formada a partir de duas palavras gregas. A primeira palavra é eu, que em grego significa alguma coisa que é boa. E depois angelion, que em grego significa aquilo que é levado, aquilo que é transmitido pelo mensageiro. O que o mensageiro leva? O que o mensageiro transmite? Precisamente uma notícia. Portanto, a palavra evangelho significa precisamente isto: notícia boa, mensagem boa. E quando nós lemos os textos do Novo Testamento, nós podemos perceber que a palavra evangelho, em um primeiro momento, ela designa o anúncio que Jesus veio realizar, não é? Ele enviado pelo Pai e concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. O evangelho é justamente o anúncio que ele veio trazer à humanidade. Qual é o conteúdo deste anúncio? Bem sabemos, a conversão e a chegada do reino de Deus. Então, Jesus, ele anuncia a boa notícia. Isto é, que Deus mora, que Deus está presente no meio da humanidade. Que Deus não está distante, alheio, indiferente à nossa realidade, mas que ele está presente no meio da humanidade. Nisto consiste a proclamação que Jesus faz, a notícia boa. Nós não estamos sozinhos e nem abandonados. Ele está no meio de nós. Então, no primeiro momento, a palavra evangelho significa isto: o anúncio que Jesus faz por meio das suas palavras, por meio das suas obras. O texto
anunciado na liturgia de hoje, mostra isso perfeitamente para nós. Jesus cura o homem mudo, não é? Liberta o homem do espírito impuro que não o deixava falar. Então, um milagre operado por Jesus e logo depois a sua palavra, não é? A palavra de Jesus que vem justamente a partir da contemplação que ele faz do sofrimento do ser humano, não é? A compaixão de Jesus. Jesus Jesus que se compadece, Jesus que se enche de misericórdia à vista da realidade do ser humano, né, e que a liturgia de hoje nos apresenta. Então, Evangelho, o anúncio que Jesus veio fazer, mas a palavra Evangelho designa também o texto escrito deste mesmo anúncio. Por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos. Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito justamente pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é? E aqui eu gostaria brevemente de fazer um aceno a uma realidade própria da liturgia, porque quando se termina de proclamar um texto, não é? O que é que se diz? Palavra do Senhor, ou, no caso do Evangelho, palavra da salvação. Reparem que não se diz palavras do Senhor, nem palavras da salvação. Porque esta expressão ela não faz referência aos vocábulos do texto que foram proclamados. Mas essa expressão é uma aclamação litúrgica ao Cristo. Porque a palavra é Ele. Como nós lemos no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E armou sua tenda entre nós. E nós vimos a sua glória. Portanto, palavra do Senhor, respondemos graças a Deus. Palavra da salvação, respondemos glória a vós, Senhor. Não é palavras do Senhor, tampouco palavras da salvação. Porque a palavra aclamada é Cristo. A palavra que se fez carne no seio puro da Virgem Maria e que veio a este mundo, não é para ser para nós todos esperança, consolo, conforto para nós que peregrinamos através deste mundo. Então, na verdade, não é, o Papa Emérito Bento XVI, ele trabalha isto de uma maneira extraordinariamente bela na exortação apostólica Verbum Domini, não é? Depois de se ter realizado em Roma o sínodo sobre a palavra de Deus, o sínodo dos bispos, o Papa, a partir do contributo dos bispos e teólogos, ele escreveu esta exortação apostólica e ele trabalha isso de uma maneira muito bonita, não é? Dizendo, de fato, a palavra não é um livro, a palavra não é um texto, a palavra é alguém. É Jesus, o Filho muito amado do Pai, não é? Deus com o Pai e o Espírito Santo, e é Jesus que é comunicado através das palavras que nós lemos, que nós ouvimos, não é? As palavras da Bíblia, e que servem para ser justamente este alimento para a nossa vida espiritual, não é? Na Dei Verbum, também no número 18, nós encontramos uma expressãozinha pequena, mas maravilhosa, não é? Em que é dito o seguinte: os evangelhos são como o coração de toda a Bíblia, porque eles testemunham a vida e a doutrina de Cristo Jesus, que é a palavra que se fez carne
e habitou entre nós. Então, não sei, não é nas paróquias em que se tem o costume de proclamar o evangelho a partir do evangeliário, não é? Que é aquele livro litúrgico grande assim, que se entra na procissão de entrada, não é? Vocês já repararam que o evangeliário, ele é cercado de uma veneração toda especial. Não é o evangeliário, quer dizer, o livro no qual se encontram os textos do evangelho proclamados na liturgia. Não é mesmo o lecionário que é incensado, que é beijado, não é quando o santo evangelho é proclamado, e porque justamente como o coração da Bíblia, ele é os evangelhos são este testemunho principal da vida e da doutrina de Cristo, que veio ao mundo para revelar-nos em toda a sua luz o mistério de Deus, o mistério de realizar a obra da nossa salvação. Não é preciso dizer, vocês bem sabem, não é? Que nós católicos extraímos de duas fontes a fé em que nós acreditamos, não é? Uma delas é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e a outra é a Sagrada Tradição, não é? E se vocês quiserem, não é, fazer uma leitura bastante agradável a respeito desta realidade da Bíblia e da tradição como fontes da nossa fé católica, cristã católica, eu recomendo a vocês a leitura do parágrafo 50 ao parágrafo 141 do Catecismo da Igreja Católica. Não é? Vai ser uma leitura rápida, é uma leitura muito, muito leve, muito gostosa de ser feita, não é? Em que nós encontramos esta realidade, não é? A resposta pela qual, a resposta para esta realidade, não é? Que às vezes deixa muitos católicos assim, meio que sem resposta quando indagados pelos irmãos de outras confissões cristãs. Não é? Por que vocês acreditam nisso que não está escrito na Bíblia? Por que vocês acreditam naquilo que não está escrito na Bíblia? Explicitamente escrito. Porque nós católicos temos também na Sagrada Tradição, que inclusive antecede os escritos do Novo Testamento, também fonte pura e concreta da fé em que nós acreditamos. Muito bem, não é? Feita esta brevíssima introdução, nós vamos falar um pouco a respeito desse personagem chamado São Mateus, que escreveu o evangelho que, na ordem dos 4 evangelhos, aparece em primeiro lugar. Não é? Este que nós chamamos São Mateus, não é? E que dá nome justamente ao primeiro dos 4 textos evangélicos que nós encontramos no Novo Testamento. Padre, quem é este Mateus? É o Mateus apóstolo? É um outro Mateus? Quem é este ao qual se atribui a autoria do primeiro dos evangelhos canônicos, não é? Canônicos porque existem também os evangelhos apócrifos, mas nós não vamos entrar aí nesta discussão agora. Então, Mateus. Mateus é chamado nos evangelhos, é apresentado pelos evangelhos como filho de Alfeu. Se vocês quiserem encontrar aí na Bíblia, podem ir ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 14. É filho de Alfeu. E é também cobrador de impostos, ou publicano. Vocês podem encontrar esta informação no capítulo 10º do Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Filho de Alfeu,
e cobrador de impostos. É aquele mesmo que Jesus viu sentado na coletoria de impostos e o chamou para segui-lo. Esta informação está no capítulo 9, versículo 9, do mesmo Evangelho segundo São Mateus. Não é? Filho de Alfeu, cobrador de impostos. Jesus, um dia, ao passar pelo lugar em que ele realizava o seu trabalho de publicano, Jesus o viu e o chamou para segui-lo. Ele imediatamente deixou a coletoria de impostos e foi atrás de Jesus. E aqui eu gostaria de fazer uma brevíssima reflexão, não é? Porque sabemos nós muito bem que os cobradores de impostos eram pessoas simplesmente odiadas pelos judeus do tempo de Jesus. Por quê, padre? Porque, não é, a Palestina no tempo de Jesus, não é, Israel estava sob o domínio dos romanos. E os cobradores de impostos eram funcionários do imperador romano. E em nome do imperador romano, eles cobravam os tributos ou os impostos, que eram altíssimos. E além disso, muitas vezes cobravam mais do que o devido e acabavam se enriquecendo à custa da dificuldade dos outros. Então, os judeus viam os publicanos como traidores e como pessoas desonestas. Traidores da nação e pessoas desonestas. Portanto, homens absolutamente odiados. Não é? E Jesus passa pelo lugar em que Mateus se encontrava e Jesus tem para com Mateus um olhar diferente daquele que a maioria das pessoas tinham. Jesus não enxerga nem como um homem desonesto, nem como um traidor da pátria. Jesus enxerga aquilo que as pessoas não conseguiam enxergar. Ele enxerga o coração de Mateus. E por isso o chama para segui-lo. Segue-me. O que é que Mateus faz? Imediatamente deixa tudo e vai atrás de Jesus em seu seguimento. Não é? Existe um santo teólogo chamado Beda o Venerável, e Beda o Venerável, comentando este episódio do Evangelho, ele escreveu, não é, um pensamento que inclusive é o lema episcopal do Santo Padre Francisco, que diz o seguinte em latim: miserandum atque eligendo, que em português significa precisamente com misericórdia o elegeu. Olhando-o com misericórdia, o elegeu. Né? Quantas vezes nós temos para com as pessoas um olhar de preconceito, não é? Temos para com as pessoas um olhar de desconfiança, temos para com as pessoas um olhar maldoso, né? E o olhar de Jesus para com Mateus nos chama a uma purificação do nosso olhar, da maneira como nós vemos o mundo, os acontecimentos, as pessoas. É um convite para que nós enxerguemos a Deus que mora no interior de todo ser humano, também daquele mais difícil, também daquele que parece ser um caso perdido, sem solução. Não é? Mas é uma pequena reflexãozinha. Não é? Este é então o autor do primeiro evangelho. Mateus, que era cobrador de impostos, que se torna apóstolo, e não é, diversos padres da igreja, os santos teólogos da igreja primitiva, confirmam que, de fato, o autor deste texto do Evangelho é Mateus,
filho de Alfeu, que era publicano, que é também chamado Levi, né, no Evangelho segundo Marcos e segundo Lucas, que aparece com este nome de Levi. Muito bem. E para que Mateus escreveu? Mateus colocou por escrito as palavras e as obras realizadas por Jesus. Não é? Para com que finalidade? Não é? A finalidade é muito clara. Não é? Mateus queria oferecer uma catequese, isto é, mostrar quem é Jesus para os judeus que deixavam o judaísmo e se convertiam ao cristianismo nos primeiros tempos da igreja. Então, São Mateus escreveu este texto do Evangelho para quem? Para os cristãos oriundos da religião judaica. Vários padres da igreja confirmam isto, entre eles Eusébio de Cesareia, na sua História Eclesiástica, mas tantos outros que eu não vou citar, porque são diversos. E nós podemos confirmar esta informação a partir de elementos que são encontrados dentro do próprio texto do Evangelho. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro e muito concreto do que eu estou dizendo. Não é? Vocês, agora não, depois, quando terminar a live, né, vocês vão pegar a Bíblia e vão comparar dois textos, né? Capítulo 15 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 1 e seguintes, e depois o capítulo 7 do Evangelho segundo São Marcos, do versículo 1 ao versículo 5. Então, o capítulo 15 do Evangelho segundo São Mateus e o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5 do Evangelho segundo São Marcos. Porque aqui nós encontramos a narração de um mesmo episódio, que é a discussão de Jesus com os fariseus e os escribas a respeito das purificações rituais que os judeus costumavam fazer. Né? Para comprovar isto, que Mateus escreve o evangelho para judeus que se convertiam ao cristianismo, enquanto Marcos escreve para pagãos que, portanto, desconheciam os costumes de cultura, de religião, etc., próprios do judaísmo. Né? Mateus, quando fala sobre isto, ele não dá detalhe algum do que consistiam essas purificações rituais. Por quê? Escrevia para judeus que as conheciam bem. Enquanto Marcos, que escreve para pagãos convertidos ao cristianismo, ele se demora em explicar, né, no que consistiam esses ritos, que os judeus, quando saíam, quando voltavam, tinham que se lavar, tinham que fazer isso, tinham que lavar as panelas, os copos, isto e aquilo, de não sei que jeito, etc., e etc. Não é? É um exemplo dentre tantos, é que o tempo não nos permite, não é? Mas vocês podem depois fazer este confronto e vão perceber que São Mateus, ele escreve este texto para pessoas que têm familiaridade com as realidades próprias da religião judaica, da cultura judaica, da geografia e etc. Ele não se demora em explicações, ao passo que os outros evangelistas, Marcos e Lucas, aqui neste caso, às vezes se demoram em explicar termos, em explicar costumes, etc. e etc. Muito bem. São Mateus, apóstolo, escreveu para cristãos advindos do judaísmo. E qual é o conteúdo do evangelho? Não é? O que é que São Mateus quer transmitir para as pessoas, para os judeus convertidos ao cristianismo e para nós também neste dia? O que ele quer demonstrar? Duas coisas principais. Não é? Então, quando a gente lê o Evangelho segundo São Mateus, a gente não pode perder de vista esta finalidade.
não é, do Evangelho, que é justamente esta. Em primeiro lugar, de mostrar que as promessas se cumprem em Jesus Cristo. Ele é o Messias, a respeito do qual as profecias do Antigo Testamento fazem referência. Nele se cumprem as profecias e se cumprem as promessas feitas outrora aos pais no Antigo Testamento. Então, ele quer mostrar para os judeus isto. Vocês esperavam o Messias, ele chegou, é Cristo. Nele se cumpriu as promessas e as profecias antigas. Tanto que, em 12 ocasiões, São Mateus fala explicitamente de acontecimentos da vida de Cristo que já são profetizados no Antigo Testamento, não é? Versículo 22 do capítulo 1, precisamente, é um texto clássico em que, na concepção virginal de Jesus, né, Maria que concebe Jesus de maneira virginal, se faz eco da profecia do capítulo 7 do livro do profeta Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, etc., etc., que se chamará o Emanuel. Mais do que isto, São Mateus cita mais de 100 vezes, são mais ou menos 3 ou 4 citações em cada capítulo do Evangelho do Antigo Testamento. Mais de 100 citações do Antigo Testamento para falar. Em Jesus Cristo cumpriu-se o que Deus prometera. Né? Ele é o cumprimento perfeito das promessas, ele é o Messias. Tanto que, não é, agora na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós proclamamos aquele texto clássico, não é, do Evangelho segundo São Mateus, em que pela boca de Pedro acontece a revelação da identidade de Jesus como Messias, não é? É um divisor de águas no Evangelho. Quem é este? Quem sou eu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Tu és aquele que nós esperávamos, tu és aquele no qual se torna realidade a nossa esperança. Então, Cristo cumpre as promessas e as profecias antigas. E ele vem ao mundo trazer outra coisa senão o reino dos céus. O reino dos céus. Não é? E no Pai Nosso nós rezamos, né? Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. E muitos de nós não sabemos muito bem do que se trata este reino de Deus, não é? Que Jesus veio trazer, não é? A primeira palavra que sai da boca de Jesus quando ele começa a anunciar o Evangelho: chegou o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, como aparece no Evangelho segundo São Mateus, por esta reverência que os judeus têm em não pronunciar o santo nome de Deus, então o reino dos céus, que é justamente este desejo de Deus de que a sua vontade se cumpra na vida de cada um de seus filhos. Né? Jesus vem ao mundo para dizer justamente isto. Vocês querem ser felizes? Né? Vocês querem encontrar de fato a felicidade neste mundo e participar da felicidade plena no céu? Então, façam a vontade de Deus. Então, Cristo cumpre as promessas, enquanto é aquele que vem ao mundo falar que Deus deseja reinar, não é? E o reinado de Deus no mundo, isto é, a sua vontade soberana acontecendo, é a condição para que aconteça de fato aquela revolução de que nós esperamos, de que nós precisamos, a revolução do amor, que vai de fato mudar definitivamente os destinos da humanidade. Muito bem.
E o texto do Evangelho segundo São Mateus, que tem precisamente 28 capítulos, ele é dividido em 5 partes, ou 5 livros. E cada parte, ou cada livro, contém uma parte narrativa e um sermão, ou um discurso de Jesus. Não é? Então, 5 partes, e cada uma destas partes se compõe de uma parte narrativa e de um discurso. Não é? Então, tem o prólogo, que vai até o final do capítulo 2, que é o chamado Evangelho da Infância, no qual nós encontramos os relatos a respeito da concepção de Jesus, do seu nascimento e dos seus primeiros anos de vida. E depois o epílogo, né? Após a 5ª parte, que vai do capítulo 26 ao capítulo 28, no qual nós encontramos os relatos da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E vejam, não é à toa que são 5 partes, não é? São 5 partes porque Mateus escrevendo para os judeus, não é? Os judeus que encontravam na lei de Moisés, com os seus 5 livros, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que encontravam na lei de Moisés a luz para os seus passos, São Mateus quer dizer, a nova lei lhes é dada por Cristo. Ele é o novo Moisés. Não é? Tanto que no Sermão da Montanha ele está justamente sobre o monte, e sentado sobre o monte, ele reinterpreta, não é, a lei do Antigo Testamento, ou faz vir, não é, a partir do Evangelho, o sentido escondido no meio de tantas e tantas interpretações. Jesus faz vir o sentido originário e real da lei, que é justamente o amor a Deus e às pessoas. Então, 5 partes, uma referência aos 5 livros do chamado Pentateuco, ou a Torá, a lei de Moisés, a lei nova, a lei inscrita não mais em tábuas, mas nas tábuas do coração da humanidade, do homem e da mulher, não é? E cada uma dessas partes com uma narrativa, cada um desses livros com uma parte narrativa e com um discurso, não é? Então, o primeiro livro, a parte narrativa, que vai do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 25, seguido pelo Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao final do capítulo 7. O segundo livro, a narração, que vai do capítulo 8 ao final do capítulo 9, no qual nós encontramos os famosos 10 milagres operados por Jesus. E depois, o envio dos 12 em missão. Capítulo 10, o chamado de sermão apostólico. Jesus enviou os 12 e Jesus lhes dá instruções de como eles devem se comportar na missão. Quem está acompanhando atentamente a Santa Missa, percebeu que nós acabamos, não é, de ler e de meditar justamente este capítulo, este chamado sermão ou discurso apostólico na liturgia da Santa Missa. Depois, terceira parte, ou terceiro livro, a narração, que vai do capítulo 11 ao final do capítulo 12, e o chamado Sermão das Parábolas, que ocupa todo o capítulo 13. E neste domingo próximo, o 15º do tempo comum, iniciaremos, não é, justamente a leitura e a meditação deste capítulo 13 de São Mateus, que é belíssimo, no qual nós encontramos as parábolas, não é, que se inicia com a parábola, a famosa parábola do semeador, a partir da qual Jesus explica aos apóstolos e a nós como é
que o reino de Deus, como é que o reino de Deus, ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce, ele dá frutos, não é? No coração e na vida das pessoas. Depois, a quarta parte, ou o quarto livro, a narração, que vai até o final, que vai do final do capítulo 13 ao final do capítulo 17, e o chamado sermão ou discurso eclesiástico, que ocupa todo o capítulo 18, não é? O capítulo eclesiástico, ou o sermão sobre a igreja, no qual nós encontramos aquela preciosa palavra de Jesus: quem quer ser o maior, seja o menor. Não é? A partir do seu próprio exemplo, a partir daquela discussão entre os 12 de quem era o maior, quem era o melhor, etc, etc. E Jesus, tomando o exemplo de si mesmo, ele que é o maior, que se fez o menor e que chama você e a mim a termos também uma atitude assim de humildade na comunidade, igreja, da qual fazemos parte. E por fim, o último livro, ou a última parte, a narração, que vai do capítulo 19 ao final do capítulo 23, e o chamado sermão escatológico, né? O sermão a respeito das coisas futuras, que geralmente nós lemos nos últimos domingos do tempo comum, já ali terminando o tempo comum para iniciar o advento, os capítulos 24 e 25, né? Eu chamo a atenção para o capítulo 25, no qual encontramos aquela famosa parábola, né, em que o rei separa as ovelhas dos cabritos, não é? E nos dá o critério para o julgamento quando nos encontrarmos na sua presença, não é? Tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, etc, etc, não é? O que fez São João da Cruz, de maneira muito inspirada, escrever, né, em um de seus escritos, aquela máxima tão conhecida da espiritualidade cristã: no entardecer da vida, é pelo amor que nós seremos julgados. Muito bem, eu, com a graça de Deus, consegui falar tudo que programei para falar, né? Peço desculpas porque eu tive de falar muito rápido, não pude me aprofundar em nada, não é? Mas aquilo que eu procurei trazer, sim, ainda que de uma maneira muito sucinta, abreviada, vai servir também como um incentivo para que você, irmão e irmã cursilista, tenha este desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus, para assim podermos nós vivê-la um pouco mais, um pouco melhor no nosso dia a dia. Não é? Se você quiser um material sobre o Evangelho segundo São Mateus, eu aconselho, não é, este livro aqui, né, vocês podem ver, se chama O Evangelho de São Mateus, escrito pelo Scott Hahn e pelo Kurt Smith. São dois especialistas em Bíblia, norte-americanos, dois teólogos norte-americanos, escreveram este material, que é um material muito profundo e ao mesmo tempo é muito simples, né, e que vai ajudá-los né, ele comenta versículo por versículo, traz informações muito interessantes a respeito deste evangelho, tem dos outros livros bíblicos também. É uma publicação da editora Eclésia. Então, o Evangelho de São Mateus, que faz parte da coleção Cadernos de Estudo Bíblico, do conhecido, né, Scott Hahn e do Kurt Smith também, que são teólogos norte-americanos. E para terminar, eu gostaria de ler brevemente uma anotação que eu fiz de uma das catequeses do Papa Francisco, do ano de 2018, precisamente do dia 31 de janeiro, né, em que o Papa fala a respeito da palavra de Deus, e com a qual eu quero terminar este
este momento de bate-papo com vocês, né? Para quem desejar, pode buscar depois no site do Vaticano, né, as catequeses do Papa do dia 31 de janeiro de 2018, que lá está esse discurso inteiro, né? O Papa Francisco, com a sua lucidez, com a sua lucidez espiritual, com a sua sabedoria muito concreta e muito vivencial, né, me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês isto aqui, porque, a meu ver, isto daqui sintetiza a atitude que nós católicos temos de ter diante da Bíblia, da Palavra de Deus. O Papa diz o seguinte: a Palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. Nós a ouvimos com os ouvidos, e dos ouvidos ela passa ao coração, e do coração passa às mãos, isto é, às obras. Esse é o percurso que a palavra de Deus deve fazer, dos ouvidos ao coração e do coração às mãos. Deus abençoe vocês, não é? Tenham todos uma noite feliz, abençoada, um bom descanso. Mais uma vez, obrigado. Não é? Estou à disposição sempre também para aquilo que for pedido e que estiver ao alcance das minhas possibilidades para ajudá-los. Deus abençoe a todos. Padre, muito obrigada, viu? Mais uma vez, ficamos muito felizes, foi muito aprendizado na noite de hoje. Obrigada mesmo, fica com Deus. Pessoal, vamos ouvir mais uma música com o Diego, tá? Vamos cantar, Diego? Vamos, bora lá, né? Essa não pode faltar, né? Agradecer. Não pode faltar, né? Então, boa noite, pessoal. Até semana que vem. Agradecer a você, Marcinha, pelo convite. Agradecer ao Padre Jefferson também pela mensagem, que foi uma noite de muito aprendizado para a gente, né? Que Deus abençoe o ministério dele. E obrigado pelo convite, viu? Estou sempre à disposição do movimento quando precisar. Olha lá, hein? Está sendo gravado, hein? Não, pode contar comigo. Vamos lá. Então, como diz os jovens, bora lá cantar, né? Bora lá. Até semana que vem, pessoal. De colores é a primavera florindo os caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão, laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. É isso aí, galera. Boa noite para vocês e até a próxima.